Fala, tenista campeão, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os desafios mentais que o Federer teve quando ele jogou contra o Nadal. Fechar um jogo para a vitória é tão mental quanto físico. Muitos aspectos do seu jogo mental desempenham um papel maior no final de um jogo. Está cansado durante uma partida? Desencadeia uma série de possíveis distrações quando você tenta fechar uma partida. Pode ser difícil se concentrar quando seu coração está batendo, o suor está escorrendo pelo seu rosto, os braços estão pesados e as pernas estão pesadas também, parece que elas estão arrastando pela quadra. Eu vou falar para você rapidinho sobre o foco. Quando o seu oponente começa a fazer vários winners, fechar uma lacuna de pontuação entre vocês, a sua mente ela pode ser puxada em várias direções, travando uma batalha, o seu diálogo interno mais ou menos assim, ó. E se eu travar depois que estiver na liderança, lá no último set? Ou então, nossa, o meu adversário parece que nem tá cansado. Ou então, eu não consigo nem chegar na bola da forma que eu chegava no início do jogo. Com relação à sua confiança, a cada oportunidade perdida, a negatividade pode infiltrar no seu jogo, provocando pensamentos negativos, afetando a sua confiança, afetando o seu equilíbrio, a sua estratégia e inclusive a sua performance. Com menos confiança, você tem menos chances de você finalizar aquela pontuação que você tanto precisa. E quando os jogos eles chegam no final, não tenha dúvida que os fatores mentais eles assumem o papel e eles se tornam um fator determinante para você ter uma boa performance dentro de quadra. Terminar um jogo difícil é exatamente o que o Federer fez contra o Nadal em Wimbledon em 2019, que ele fez para poder avançar para as finais. O desempenho mental do Federer foi a chave para ele poder fechar a partida. E o próprio Federer admitiu, ele teve vários desafios mentais ao longo da partida, mas ele acreditou na sua habilidade de se concentrar no seu plano de jogo, ao invés de se distrair com a interferência mental. E o próprio Federer também disse o seguinte: eu tô exausto, foi super difícil ganhar, mas no final eu consegui permanecer o meu jogo agressivo, consegui ser ofensivo, e eu acho que eu também comecei a sacar um pouco melhor, talvez depois do segundo set. Eu acho que eu ganhei alguns pontos importantes no terceiro e no quarto set, e a gente teve alguns rallies e momentos importantes. E eu também acho que eles devem ter feito a diferença hoje. E ser capaz de fechar uma partida e vencer o seu oponente exige que você vença o inner game ou então o jogo interno. E é por esse motivo que é muito importante você desenvolver o seu jogo mental, as suas habilidades mentais, para superar esses pequenos desafios mentais que se apresentam durante o seu jogo. E para finalizar, eu quero que você siga as dicas do Federer. Opção número 1. Você pode ficar sobrecarregado, se concentrando em todas as distrações como contra quem você está jogando, com a pontuação, como você se sente em relação ao torneio, ou até mesmo quem está assistindo você na arquibancada. E a opção número 2 é se concentrar no que você tem controle, a sua estratégia de jogo, se concentrar na bola que você vai devolver, se concentrar no seu saque, na sua movimentação, na sua finalização, enfim, qualquer ação que você faça são ações que você tem o controle e não que as pessoas fazem, você não tem o controle das outras pessoas. E quando você estiver na liderança, você deve continuar jogando agressivamente e não proteger a liderança, porque a maioria dos tenistas, ele perde a liderança porque ele joga de forma segura. Então, quando ele fica pensando assim, eu só vou passar a bola para deixar o adversário errar. E quando você fica assim, você acaba jogando na defensiva. E quero que você não tenha pena do seu adversário. Você acha que o seu adversário tenha pena de você? Cara, não tenha pena do seu adversário. Tá? Eu não preciso nem te falar que ele não tem pena de você. Eu gostaria que você se desafiasse. Faz o seguinte: fecha uma partida de forma agressiva, um ponto de cada vez, um game de cada vez, um set de cada vez. Mantenha um plano de jogo que estava funcionando desde o início, vai com ele até o final. Não tenha necessidade de você mudar o jogo só porque você começou a ganhar, só porque você entrou na liderança. Vai para cima, passa o carro no seu adversário sem dó. Não pense muito como seria fantástico vencer o torneio, vencer o seu adversário. Apenas vai e faça o que tem que ser feito. Joga um ponto de cada vez. Se divirta, curta o processo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado das dicas que eu dei para você hoje. Eu quero que você acredite em você, acredite nas suas habilidades e seja forte aqui mentalmente. Um abraço do seu treinador mental de alta performance e eu te vejo na próxima.